Olá pessoal, hoje estamos aqui no primeiro episódio do nosso podcast ConnectCast e estamos com o queridíssimo Cabo Magno, ou também senhor José Magno dos Santos Pereira, e desde já queríamos agradecer por ter aceitado o nosso convite para dividir com a gente um pouco da sua experiência com segurança pública. Eu que agradeço, esse convite, sempre estou disponível aí para ajudar em qualquer sentido, tanto dentro da PM como fora da PM. A satisfação é totalmente minha estar aqui e poder contribuir com vocês. A gente vai começar um podcast com algumas perguntas bem diretas sobre principalmente a carreira militar. E a primeira que é muitas pessoas têm dúvida em relação a isso é quais os desafios da carreira militar? Bem, a gente vê como maior desafio dois fatores, duas situações, né? A primeira, eu acredito que seja o próprio trabalho operacional, né? A gente enfrentar a criminalidade e estar sempre preparado para lidar com o que a gente chama de ocorrências de vulto, né? Que são essas situações mais graves, né? Tem troca de tiro, né? Sequestro, essas situações mais perigosas. E a outra seria a própria forma da população lidar conosco. Porque tem gente que vê a PM como heróis, né? Respeita bastante. Mas já tem gente que enxerga a PM de uma forma diferente, enxerga como se fôssemos inimigos também. Então, no dia a dia, saber lidar com esse pessoal que não entende o trabalho da polícia, não entende que nem sempre a gente consegue resolver o problema, né? E poder lidar com as críticas, né? Com essa situação mais negativa, né, do lado. A gente entende porque a gente parte do princípio que a gente vê muito em rede social, ocorrências de policiais. Eu, como filho de um combatente, a gente identifica o erro da população, que a população, às vezes, é a própria inimiga da polícia, ela não deixa o trabalho da polícia acontecer. E a gente cai em cima disso, porque precisa ser pautado esses tipos de dificuldade, e saber que o policial, além de ser policial, está ali trabalhando, ele é uma vítima também da sociedade, certo? Essa questão. Então, esses são os parâmetros que todos deveriam. É triste porque a população encontra o trabalho da polícia. Como também tem muitos policiais que também fazem ocorrências erradas, mas mesmo assim, cada caso concreto é cada caso. Continuando, eu queria fazer outra pergunta. Como esses desafios foram superados, senhor? Bem, no meu caso, né, em particular, eu sempre fui muito calmo. Eu sempre consegui respirar fundo, contar até 10, né, para poder lidar com essas situações. Tanto lidando com ocorrências, né, já aconteceu muito de eu estar até com superiores, né, com sargento, quando eu era soldado, com cabo, e na ocorrência eu, comando, por gentileza, eu posso dialogar aqui, ir lá e resolver de uma forma mais calma, com mais educação, porque às vezes a truculência não resolve tudo, né? Antigamente, existia essa forma, né, que a PM resolvia tudo com porrada, com gritaria, né, aquela coisa toda, né? E hoje em dia já é tudo muito diferente. Então, assim, a maioria das ocorrências a gente consegue lidar com a conversa, né? Persuasão e tranquilidade. E já no lado da sociedade, quando a gente vê o pessoal agredindo verbalmente, o pessoal desafiando e tal, então a gente tem que meio que fazer uma vista grossa. Porque não adianta rebater, não adianta querer se mostrar superior a eles, que só vai terminar piorando a situação. Então, o resumo, tudo é calma. E acaba piorando mesmo. E a gente vê o seguinte, que muitos jovens hoje em dia perdem o interesse de ser polícia porque tem muita criança que nasce com o sonho de ser policial. Mas a partir da própria sociedade, que meio que interrompe esse sonho, que critica esse sonho, que sempre está para botar subterfúgios em cima disso, acaba reformando a mente da criança. Tanto que eu também tenho um sonho de seguir, não carreira militar, tenho um sonho de ser delegado, mas acaba tendo, faz parte também. Tem uma ligação, tem uma ligação. E outra pergunta que eu queria fazer é, quais as dicas que o senhor gostaria de ter recebido lá atrás, quando começou na polícia? Bem, quando eu entrei na PM, a minha maior dificuldade foi a seguinte: eu sempre trabalhei com, assim, o organizacional. Eu sempre gostei das coisas bem organizadas, sempre gostei do justo, né? Gostei do que é o certo e do que é correto. Então, quando eu entrei na PM, que eu não tinha aquela visão interna da coisa, né? Eu achava que lá era diferente
de todas as outras instituições, né? Que eu ia chegar lá, não, na PM, puxa, o pessoal tem que trabalhar com o certo, porque é correto. Então, eu acho que nessa questão organizacional, tudo vai ser bem certinho, tudo vai ser bem correto. Não vai haver injustiças lá dentro. Mas a PM é como qualquer uma outra instituição. São seres humanos e nem todo mundo pensa da mesma forma. Cada um tem sua E visão. encontrei os mesmos desafios que eu encontrei em todos os outros locais que eu trabalhei. Então, no começo eu fiquei perdido nesse sentido e faltou alguém para chegar e dizer, ó, tá aí num lugar que é igual aos outros. Essa questão de tu tinha lá o teu administrador, o teu coordenador, o teu gerente, tu vai ter a mesma coisa aí, só que vai mudar o nome. Vai ser um sargento, vai ser um tenente, vai ser um capitão, né? Eles vão trabalhar dessa mesma forma. Então você tenha calma, se senhor ou não senhor, respeita as decisões. Vai ter situações que você não vai gostar, vai ter situações que vai lhe favorecer. Isso é normal, isso é normal. Mas só, no meu, assim, pra mim faltou isso aí, né? Acontece o seguinte, a gente também, falando pela grande massa de adolescentes, a gente sempre tem uma motivação por trás para ser policial, para ser algo na vida. A gente sempre tem uma família, sempre tem um amigo, ou uma fonte de inspiração, minha própria fonte de inspiração, meu próprio pai, que é um combatente aí, é sargento da PM, passou por muita dificuldade na PM também, muitas ocorrências perigosas. E eu vejo o seguinte, eu queria perguntar ao senhor, o que lhe motivou a entrar na polícia? Se foi um pai, uma mãe? É até engraçado a história, porque eu sempre fui muito estudioso e eu sempre pensava longe. Quando eu estava na faculdade, eu fiz curso de Educação Física, eu não queria ser PM. Eu pensava em ser um policial federal. Eu não quero ser policial federal, eu quero ser policial federal. Só que um grande amigo meu, que ele é familiar de militar, o irmão dele hoje é tenente-coronel, ele ficou me incentivando, bora fazer isso. Não quero não, cara, eu quero Polícia Federal, terminar o nível superior, para eu começar a preparar para o Federal. Não, mas bora fazer. Só para fazer, aí eu tô bom. Aí em 2009 eu, sem estudar, sem nada, só dei uma papiradazinha na parte de Direito, né, na parte do artigo 5º, né? Aí fiz a prova. Aí não fui eliminado, né? Fiquei naquela situação de espera, né? Mas aí nem aí. Chama muitas vagas quando abre um concurso assim que chama amigos, né? Acaba chamando mais de 2.000 vagas na frente, assim. É tempo que vai sair o próprio concurso da PM esse ano, se não me engano. Isso, Aí isso foi em 2009. Aí, 2012, fiz novamente com esse mesmo amigo, só que em Alagoas. Aí fiz a prova, aí eu passei de primeira. Fui convocado na primeira chamada. Fiz o teste físico, passei, né, no TAF. Aí quando foi pra fazer os exames de saúde, eu pensei, disse, rapaz, eu não vou não. Aí não fui. Aí continuei trabalhando na área de Educação Física, né? Aí quando foi em 2014, aí saiu, né, a nota que iriam ser chamado mais uma turma do concurso de 2009. Aí eu tava entre eles, né? Aí eu pensei, caramba, eu perdi a oportunidade de 2012, e agora? Não, agora eu vou. Aí entrei, só até hoje, né? Isso é até bom. E eu queria, continuando, pegando já embalo em cima disso, outra pergunta também voltada a essa parte. Qual é a sua expectativa para o futuro nesta área da Polícia Militar? Bom, eu hoje estou numa situação confortável lá. Estou trabalhando na parte administrativa, né? Trabalhando mais interno. Só vou para a rua quando a gente vai tirar os serviços extras, né? E, assim, já me adaptei. Não foi questão de, entrei numa zona de conforto, se acomodar. Me acomodei. Não, eu decidi permanecer, né, na PM, nessa área, e conciliar com outros planos que eu tenho, né? Para, no caso aí, ficar trabalhando em duas áreas. O que é necessário para exercer a profissão de policial, na sua opinião? O que é necessário? Bem, coragem. Né? A pessoa tem que ter coragem. Tem que ter coragem, porque a rua é iminente, né? A rua tem vários tipos de perigo. Você está lidando com seres humanos. Seres humanos ali são perversos, né? Justamente. A gente vê muita maldade no mundo, né? Então, tem que ter coragem para lidar com isso. Tem que ter sabedoria, para você poder lidar com as situações da melhor maneira possível, né? E tem que ter, assim, inteligência, né? Tem que ter inteligência, porque saber se desenrolar, né? Justamente, você saber se comportar, tem que saber se desdobrar tanto dentro da instituição, né? Como fora,
como policial, porque eu estou aqui, mas eu não deixo ser policial nunca. Mesmo sem a farda, eu sou policial sempre, né? Então a gente tem que estar atento ao redor, sempre que preparado. Já pegando embalo nisso, muito parecido também, como deve ser a personalidade de um policial? Porque muitos hoje em dia, a gente associa o policial tem que ser bravo, tem que ser, quando na verdade é o que mais tem que ter calma, porque sempre é a proteção da sociedade. Está lá sempre na proteção, sempre na iminência, sempre preparado para qualquer situação. O policial tem que ser preparado. Eu queria saber do senhor, como deve ser a personalidade de um policial? Tem que ser um pouco de tudo, porque não adianta você ser tranquilo e você também ser um pé atrás com tudo. Você tem que saber se impor, né? Porque, quer queira ou não, a população enxerga o policial como uma autoridade, né? Então, se você não souber se impor nas situações, mas com tranquilidade e educação, né, você não vai conseguir resolver da melhor maneira. Então, eu acredito que você tem que ser um pouco de tudo, né? Tranquilo, né, mas também saber se impor na situação, né? Tanto que hoje a sociedade ela mitiga muito o policial, ela sempre está para humilhar o policial, ela nunca respeita de fato o policial. E a gente tem que entender que o policial está ali como autoridade, é o trabalho dele. Ele tem total liberdade para exercer o trabalho dele. Para outra pergunta, o senhor acha que a polícia é valorizada na nossa sociedade? A gente vê essa questão de desvalorização da polícia, ou falta de respeito da própria sociedade com a polícia. Eu queria saber se o senhor acha que isso realmente é recorrente. Assim, eu acho... Eu não vou dizer que é dividido. Assim, é dividido, mas não por igual. Eu acredito que cerca de 70% da população ela ainda respeita, ela ainda colabora, né? São esses 30% que não conseguem entender, né, assim, a posição da Polícia Militar hoje, né, e enfrenta, né, afronta, né, a polícia. Mas eu acredito que a maioria ainda é em prol da polícia, até porque quando precisam, não tem o Batman para vir ajudar, né? Tem que ser a PM. É tanto que eu vejo muitas críticas, assim, esse pessoal que acaba sendo, esse pessoal mais das tipo favela, essas coisas, questiona, não, porque a polícia, ela abusa, ela tem um abuso de poder e tal, mas na verdade, quando é vítima de um assalto, é vítima de um crime, quem recorre à polícia, primeiramente vai recorrer à polícia. Para concluir, primeiramente queria agradecer pela sua participação, mas tem as outras perguntas, e eu queria perguntar para o senhor, o que é a família para o senhor? O que significa família? Mas, a família é tudo, é a vida, é o que a gente sai de casa pensando, em primeiro lugar, na família, e quando a gente volta pensando na família, porque a gente, dentro dessa profissão, a gente sabe que a gente pode sair de casa, mas não tem a certeza de que a gente vai voltar, né? E sem falar também no fato de que a bandidagem, ela também sabe que a gente tem família, né? Então eles podem tentar usar isso contra a gente. Como já aconteceu com colegas que tiveram família ameaçada, teve que se mudar porque ficou com medo, que não sabia o que podia acontecer, né? Aí por isso que a gente pensa na família sempre. E acaba pensando, porque eu como filho de combatente, eu passo muito por isso. Todo mundo sabe aqui, para deixar bem claro, a polícia militar, ela é o policiamento ostensivo que está lá em cima, recorrente sempre, e eu acho que é a profissão que mais está sob perigo. Porque aquilo é eminente. A qualquer momento pode estar uma troca de tiro, a qualquer momento pode estar uma perseguição, e tem vários tipos de subterfúgios, pode capotar um carro, entre outros. E a gente sabe que realmente esse é um problema muito recorrente. Eu queria se perguntar também o que significa para o senhor educação, que a gente vê que a educação é muito importante, tanto para ingressar em qualquer área, tanto a polícia civil, polícia federal, dar aula, ser professor, entre outros. A gente sabe que é a importância da educação, mas eu queria saber para o senhor, o que é educação para o senhor? Como assim, a gente vê que existe a educação e a educação, né? Tem a educação que vem de casa, né, que é mais ligada assim como se comportar, né, na nossa forma de se portar nos lugares, e a educação escolar, né, essa parte de aprendizagem, né, de conhecimento, e eu acho que as duas elas são extremamente importantes. Hoje a gente tem um ensino público que não deixa a desejar tanto,
né? Como ele já deixou, né? Isso, teve uma época que era complicado, mas hoje muita escola técnica, tem a parte da escola técnica pública também, que dá para conseguir, essa parte da educação integral, então oportunidade não falta, né? Aí tem que ter a educação, tem que ter a educação dos pais para fazer com que o filho ele tenha esse interesse de correr atrás. Eu, por exemplo, eu estudei escola privada até na época a 4ª série, né? Eu ainda me perco hoje, acho que é 5º ano, né? Se não me engano, parece na 5ª série. Aí, e daí para frente foi tudo público, inclusive até a faculdade foi ProUni, né? Eu não tinha condições de pagar. Assim, eu tenho também, o meu pai também, essa questão, ele sempre me incentiva, ele me incentiva a fazer o concurso da PM, me incentiva a estudar, e eu por si só vejo o estudo uma saída para dar umas condições melhores para minha família, ou também para ser reflexo do meu pai, porque eu vejo meu pai como inspiração. Para mim, meu pai é minha inspiração. Mas já pegando embalo, para o senhor, quem é a sua inspiração? Rapaz, eu sempre tive como inspiração o meu pai por ver a força de vontade dele, porque meu pai ele foi aos dois extremos. Meu pai foi a ser subgerente de um banco, estar bem financeiramente, achar que era rico e de uma hora para outra o banco ser vendido, se tornar banco privado e ele perder o emprego e ficar desempregado e a gente viver de favor e só não passar necessidade porque tem gente para ajudar. Então eu ouvi assim, essa batalha, eu lembrei criança e vendo meu pai e minha mãe conversando e chorando, e eu sem entender o porquê era, né? Só depois de velho para vir entender o porquê que eles estavam passando por aquela situação, né? E eu tenho ele como inspiração por causa da tranquilidade dele, da calma dele, como levou a situação, como ele conseguiu contornar toda a situação e não trazer aquilo para dentro de casa para os filhos, porque geralmente eu vejo isso, os pais não trazer para a família, os pais conseguem ludibriar, tipo, passar por cima, arruinar mesmo a situação e não consegue passar o pior para os filhos, sempre dando inspiração, nunca faltando. Eu vejo meu pai por isso, eu vejo meu pai passando por, não por questão de dificuldade, mas sim o estressante, porque a polícia é estressante, você passar noite de sono, e nunca trouxe um mau comportamento, ou nunca me deu um grito por causa disso. Pelo contrário, sempre me tratou e mostrou a situação. Veja, seu pai está passando nessa situação, e faça por eu não passar também. Porque eu acho que é o sonho de todo pai, é fazer o filho não passar pelo aquilo que ele passa. Justamente. Mesmo com esse incentivo do meu pai de, não, você quer ingressar na PM, estude, meu filho, estude, mas tente algo melhor. E eu vejo isso, por isso que me faz querer ser algo melhor do que meu pai. Não por ego, não, e sim porque eu vejo que o que meu pai está passando e eu quero ser também tão bom quanto meu pai. E foi a última pergunta do dia. O que é ser policial para o senhor? O que é ser policial? Rapaz, eu vejo como assim, todo dia é uma coisa diferente, todo dia é uma sensação diferente. Eu não vou dizer assim, ser policial é só ser isso aqui, porque tem dias que eu fico pé da vida porque sou policial, cara, não queria ser isso não. Aí daqui a pouco os caras não têm orgulho de ser PM. Aí daqui a pouco eu vou e tenho um certo benefício que eu digo, caramba, você PM me ajudou. Daqui a pouco os caras não queriam fazer isso aqui, mas a PM me atrapalhou. Então, assim, a gente tem um misto, né, de sensações ali dentro da PM. Porque tudo que acontece recorre à PM. Vai ter uma manifestação, manda a PM. Vai ter uma festa, manda a PM. Teve um assalto, manda a PM. Briga de marido e mulher, manda a PM. Vai ter um desfile, manda a PM. Então a gente vivencia tudo, cara. Porque você imaginar... Eu acredito que a única situação que eu... da sociedade é ali de frente, né? Não, então eu ia dizer que eu nunca fui. Mas eu até fui para enterro. Até PM para enterro, velório a gente foi. Porque às vezes tem um companheiro, né, que tombou ali numa situação. E assim, infelizmente já aconteceu de o alto escalão dizer, manda todo mundo que quiser ir para lá. Para fazer volume. A gente... Mas estão mandando, vamos embora. Então, a gente já foi para tudo. Então, é um misto de sensações, né, cara? Senhor Magno, foi um prazer compartilhar esse momento tão interessante e entender um pouco sobre a segurança pública e desde já entender um pouco da trajetória de como ser policial, porque é até bom a gente conversar um pouco, comentar um pouco sobre esse assunto, porque é bom conversar com um profissional que passa por esse momento, vivencia essa experiência e entender um pouco de como é a segurança pública no dia a dia, porque muitos hoje em dia a gente não entende de fato o que é segurança pública, muitos nem sabem o que é, quando na verdade é um dos assuntos mais importantes que é deixado de lado na escola. Foi um prazer desde já. Prazer meu, eu que agradeço. Pode ter o episódio da gente, o podcast da gente sobre segurança pública.
mais uma vez e contamos com sua presença nas próximas vezes. Pronto, pode ficar à vontade, estarei à disposição quando precisar.